Bom dia! Hoje nós vamos começar o capítulo 4 do livro de Atos e nós vamos ver ainda, continuando a respeito da história da cura daquele coxo, né? Como tudo isso repercutiu agora no mundo religioso daquela época. E aqui fala, né, a partir do verso 1: E quando eles falavam ao povo, os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus vieram a eles, muito irritados. Cadê? Porque ensinavam ao povo e pregavam através de Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, né? E é por isso que eles também se uniram ali com os sacerdotes e tal. Os sacerdotes, na verdade, estavam irritados porque eles estavam pregando a Jesus, né? E aqui fala, lançaram mão deles, no verso 3, e os colocaram sob custódia até o dia seguinte, porque já era tarde. Entretanto, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens era de quase 5.000. Ou seja, sempre vai ter, quando você se levantar para pregar a verdade, sempre vai ter aqueles que vão contra. E muitas vezes esses que vão contra, esses que não vão aceitar, são pessoas que se acham com autoridade para fazer isso porque estão na igreja ou porque acha que tem mais conhecimento que o outro. Então, nós não devemos deixar nos intimidar de falar por conta disso. E aconteceu que no dia seguinte, os seus governantes, os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás e João. Só um instantinho. E João. Tá muito frio aqui, meus braços estão presos. O Alexandre e todos que eram do parentesco do sumo sacerdote reuniram-se em Jerusalém. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou autoridade, ou em nome de quem fizestes isso? E as pessoas, elas vão pedir a razão da nossa fé, elas vão perguntar com que poder, com que autoridade nós estamos pregando, principalmente se você pregar algo que as pessoas não concordem, que a maioria dos líderes religiosos não concorda. Eles vão querer saber com que poder ou autoridade ou em nome de quem você está falando isso. Se nós hoje somos examinados... então Pedro, verso 8 ainda. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse a eles... Aqui vem um detalhe. Para que você consiga, de fato, né, ter êxito na sua obra, ter frutos, é necessário que eles venham do poder do Espírito Santo. E Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo. E ele falou: governantes do povo e anciãos de Israel, se nós hoje somos examinados acerca de uma boa ação feita a um homem enfermo e o modo como que ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, por ele este homem está de pé diante de vós. Novamente, o nome de Jesus é exaltado. E aqui ele mais uma vez ressalta, né, que eles escolheram crucificar a Cristo, mas Deus ressuscitou eles, ressuscitou ele, né, Jesus, mostrando justamente quem era Cristo, quem era o Cristo que eles ressuscitaram e que eles negaram. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque não há outro nome dado aos homens debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Cristo é o fundamento de nossa fé, Cristo é a razão da nossa fé, e quando nós tiramos Cristo do centro, tudo perde o sentido. Porque o sentido de todas as coisas vem a partir dele. Ora,
Eles, vendo a ousadia de Pedro e João e percebendo que eles eram homens iletrados e ignorantes, se maravilhavam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Não existia nenhuma glória, não existia nada que viesse de fato daqueles discípulos, porque olhando para eles, eles não tinham estudo, eles não foram para a escola, né, dos rabis depois da idade que eles tinham lá, eles foram virar pescadores, aprender a profissão dos pais deles. Então eles não tinham essa eloquência, esse conhecimento como aqueles que estudavam, né, ali na escola dos rabis, que seguiam seus mestres tinham. Então, como que eles tinham tamanha ousadia e autoridade para poder falar? Poder de Deus. Quanto menos nós temos de nós mesmos para oferecer, mais Deus tem abertura para nos usar. E o verso 14 diz: E contemplando o homem que fora curado em pé com eles, nada podia dizer contra isso. Se você se ater ao que a palavra de Deus diz, se a obra que você fizer, ela é pelo poder do Espírito Santo, as pessoas não vão poder dizer nada. Elas vão ter que se calar. Aqui nós vamos parar nesse verso e o restante nós vamos estudar amanhã. Mas assim, entenda uma coisa. É pelo poder de Deus e é em nome de Cristo Jesus. Não simplesmente usando o nome de Jesus, né? Porque muitas vezes a gente usa o nome de Jesus, mas não agimos de fato como Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e para os frutos, para as nossas obras e reconhecer que nós estivemos com Cristo. Que Deus nos abençoe.